Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma jornada e dessa vez nós vamos romper com o medo do dinheiro. Ai, Ládia, eu nem tenho medo do dinheiro, eu amo dinheiro, eu adoro dinheiro, eu gosto de ter dinheiro, eu gosto de poder comprar, adquirir, capitalizar, investir, reinvestir, né? Eu não tenho esse medo. Então tá, que bom, só acolha, tente perceber em outras pessoas, né, algum comportamento, alguma coisa, porque você também pode ajudar a outros, né? Quando você reconhece, né, quando você tem o conhecimento, você consegue amparar os outros. Mas também tem que trazer alguma coisa para essa região aqui, né? Para essa região da aceitação, do peito, não daqui, não. Aqui. Vamos acolher aqui. Porque quando a gente acolhe aqui, é diferente. Os nossos desafios, à medida que eles vão se dando, né, na nossa jornada de vida, quando nós acolhemos primeiro aqui, nós entendemos melhor algumas questões, certo? Então vamos lá? Dinheiro nunca foi apenas sobre dinheiro. Que profundo. Como assim dinheiro nunca foi apenas sobre dinheiro? E você que está chegando agora pela primeira vez, meu convite, para que fique durante a jornada, para que permaneça conosco durante as próximas jornadas, né? Este é um grupo de uma assinatura bem flexível. Então, vocês recebem o que vocês se comprometem durante o mês. Nós temos pessoas aqui que já passaram por processos de tratamento, já passaram por mentorias, já se engajaram em outros produtos, em outros momentos, né? Entendem mais essa linguagem energética, mas também temos aqui pessoas novas chegando, então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui mesmo, realmente. E acolham. Como se dá o tratamento, Lade? Sim, eu sei que eu já expliquei no individual para cada um, mas vou reforçar aqui. Eu trago esse vídeo, né? Então, toda semana eu trago um novo vídeo, trazendo essas reflexões, né? Então, trazendo para o momento presente, tentando linkar, né, a dificuldade com alguma questão da nossa vida, para dar sentido a esse estudo, a esse aprofundamento. Qual é o sentido disso para mim? Como eu me aproprio disso? Como eu faço isso ser útil na minha vida, nas minhas rotinas diárias ali? Porque tudo que eu trago aqui não são coisas para ficarem guardadas lá em caixinhas dentro da nossa cabeça ou em anotaçõezinhas, em folhas perdidas, em cadernos. São coisas para serem colocadas em práticas, né? Então são jornadas, pequenas jornadas de uma semana, às vezes algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas são jornadas para que nós possamos linkar com as nossas rotinas diárias e promovermos um tratamento gentil. Um tratamento gentil no campo sutil, no campo energético, no campo das emoções. Né? Abrirmos novas portas, fazermos limpezas, né? Deixarmos as coisas um pouco mais organizadas para que a jornada, né, ela faça sentido realmente, para que a gente tenha uma jornada de evolução. As energias primordial divina e desprogramação neurobiológica são os tratamentos que vocês recebem direto no telefone de vocês, que é o tratamento que fica reverberando durante o próximo ciclo, durante a próxima semana. Quanto mais vocês ouvem aquele tratamento, mais potencializa. E esse vídeo, Ládio, pode assistir quantas vezes quiser. Porque eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo uma vez, terá uma percepção, alguma coisa vai linkar lá no seu subconsciente, no seu inconsciente. A segunda vez que você ouve, talvez você diga, não tinha me dado conta disso. Então, linka num outro processo, um processo apoia o outro. É uma jornada. Então, quanto mais vocês ouvem, quanto mais vocês se dão permissão para viver esse momento, mais o processo vai reverberando e se aprofundando no campo. Se vocês voltarem daqui a um ano nesse vídeo, vocês perceberão a jornada e talvez perceberão que, à medida que fizeram o reconhecimento de uma determinada questão, vocês abriram outra. Porque às vezes tem alguma coisa que está tão fechada, tão embrutecida em nós, tão solidificada em nós, que nós precisamos remover algumas camadas daquilo para acessar outras coisas. Então, é nós humanos, nesse processo de evolução, de crescimento, certo? Então, bem-vindos, bem-vindas, recebam, acolho com o coração, e lá nos áudios eu explico como é que vocês recebem esse processo das energias de forma leve, fluida, suave, tudo bem tranquilo, ok? Então, só para deixar esse lembrete, né, que não termina no vídeo, vocês vão receber o áudio depois lá no telefone, lá no WhatsApp, para vocês fazerem o tratamento, né? 50% é feito por mim, e os outros 50% é por vocês à medida que vocês recebem, ok? Então vamos lá, voltando. Jornada rompendo o medo do dinheiro. Então, dinheiro nunca foi apenas sobre dinheiro. Esta energia ativa memórias, desperta inseguranças, revela crenças escondidas. Muitas pessoas dizem
muitos de nós, né, a gente costuma dizer que a gente quer prosperar. É legítimo, nós queremos crescer, prosperar, eu quero receber. Mas inconscientemente nós temos medo do que a prosperidade pode nos trazer. Porque prosperar quer dizer que nós vamos mudar de um estado para o outro, né? Para muitos, para a grande maioria, a prosperidade, ela é uma revelação de algo novo, né? É um rumo ao desconhecido. Eu, escassa, sou uma pessoa, eu, potente, próspera, posso me revelar outra, não é? Crescer financeiramente não é apenas ganhar mais. Então, não é só o dinheiro pelo dinheiro. É lidar com o poder. Poder de escolhas, poder de decisão, poder de tomar as rédeas, poder de determinar, né? Então, lidar com o poder. Quantos de nós estamos presos por questões financeiras? Não tomamos verdadeiramente as rédeas da nossa vida por comodismo na questão financeira, né? Se eu trocar um funcionário, eu vou ter toda uma função que eu tenho que rescindir contrato, eu tenho que pagar, eu tenho que... São vários detalhes, várias questões ali financeiras. E aí eu vou ter que contratar uma nova pessoa para aquela função, e vou ter que ensinar, treinar, adaptar, e talvez não dê certo, e talvez eu tente de novo, e eu tente de novo, nossa, né? Mas é uma atitude, é um poder. E se nós temos poder, nós não teremos medo de encarar, né? É necessário mudar este ciclo, é necessário mudar este campo. Que poder eu tenho quando eu estou com dinheiro? Ganhar mais também é o quê? É ser visto, ser vista. Por quê? Para ganharmos mais, né? Estamos em movimento, estamos sendo vistos. E o dinheiro nos dá visibilidade. Então, à medida que nós aplicamos, nós nos sobressaímos. Desde pequenas coisas, dentro das nossas rotinas do lar, da casa mesmo, mas agora trazendo para a empresa, né? Nós começamos a ser vistos. Isso traz uma responsabilidade quando nós somos vistos. Nós temos esta questão muito humana de termos as nossas referências, e talvez alguns temam ser referências. Tenho temor dessa visibilidade mesmo. Não quero ser visto. Se eu for visto, isso pode me acarretar muitas coisas, inclusive onerar o meu trabalho, né? Posso ter que me enquadrar de uma forma diferente, pagar mais impostos, vou precisar de um ponto, de uma sala maior, vou precisar de equipe, vou precisar disso, vou precisar, né, para eu expandir. Eu vou ser vista, vou ser visto. Outra questão do ganhar mais. Sustentar, né, essa responsabilidade que eu falei. Porque foguete não tem ré. Foguete não tem ré. E aí, se eu me sobressaio, para eu avançar, eu vou ter que assumir e sustentar as minhas responsabilidades. Senão eu vou ficar me justificando. Então, alguns avançam até o ponto onde envolve só a si mesmos. Isso é inconsciente. Só a si mesmos. Enquanto tudo depende só de mim, tá tudo quietinho, escondidinho aqui, tá tudo certo. A responsabilidade é minha. Agora, se eu começar a me expandir, eu vou ter que sustentar mais responsabilidade. Isso vai me acarretar mais um peso, né? Enfrentar os riscos, enfrentar as dúvidas. Se eu ganhar mais dinheiro, se eu tiver mais dinheiro, o que isso me traz? Nada é certo. Nada é certo. Como é que eu sei se eu vou fazer o certo ou não vou? Então, eu já fico colocando pedras no meu caminho. E é aquela mudança de identidade. Será que eu vou conseguir ser eu mesma? Será que se eu ganhar mais dinheiro, eu vou conseguir começar a trabalhar às 9, só de terça a quinta, sexta eu não gosto de trabalhar, sábado também não, segunda até o meio-dia eu gosto de ficar em casa, cuidar das minhas plantas, das minhas coisas. Então, há uma mudança de comportamento e, obviamente, há uma mudança de identidade. Então, quanto realmente nós queremos ter esta energia do dinheiro? Então, quanto de medo nós colocamos no nosso caminho, quanto de entraves a gente cria para não se abrir para receber, verdadeiramente, para não ser uma coisa lá de dentro, daqui que eu falei, né? Então, nessa jornada, nós vamos atravessar os 5 medos invisíveis que silenciosamente afastam o dinheiro da vida de muitas pessoas. Talvez você não identifique os 5, talvez você identifique um. Perfeito, vamos trabalhar esse medo. Talvez você identifique os 5. Perfeito, vamos trabalhar esse medo. Porque eu sempre tenho dito nas nossas jornadas que tudo
emocionalmente e energeticamente. Tudo que nós identificamos já começa um processo de mudança. A partir do momento da identificação daquele ponto, já há um processo no campo, independente do seu querer, porque se você identificou, é porque estava na sua linha do tempo essa identificação, e o universo pede uma atitude. Quando nós não temos uma atitude, as coisas se dão. Então, se a gente formou aquela casca pelo medo, se a gente formou essa casca, tá na hora da gente começar a limpar, a tirar. E quais são os 5 medos, Lade? Medo do sucesso e do poder. Alguns talvez já tenham tido sucesso e poder no passado, se frustraram, criaram um bloqueio, botaram a capa da invisibilidade, né? Energética, emocional, mental. Outros nunca alcançaram o sucesso plenamente. Sempre vão até um ponto e voltam. Vão até um ponto e voltam. Lade, eu não sei o que é realmente o sucesso. Lade, eu não sei o que é realmente o poder. Porque agora que eu achei que eu ia poder usufruir, depois de toda uma jornada, depois, né, de tanto performar ali dentro da minha área, né, agora que eu achei que eu ia colher, eu me dei conta que eu tô parada no mesmo lugar. Então, vamos tentar identificar se não existe realmente um medo, né, do sucesso e do poder. Então, a gente vai trabalhar essa camada e fazer o tratamento da camada. Então, não conseguir identificar, aceita o tratamento. Deixa reverberar no teu campo para fazer essa limpeza, para a gente ir limpando essas camadas. Medo da exposição. O medo da exposição, ele pode vir de várias fontes, né? Ele pode vir lá da criança, ele pode vir da ancestralidade, ele pode vir de vários lugares. Mas é o medo da exposição. Este é o medo. Achei o medo. Eu não dou um passo adiante por medo da exposição. Ah, já fui ridicularizada. Ah, já sofri bullying. Ah, já... O medo que for. Ele é um bloqueador. O medo da exposição é um bloqueador do nosso sucesso. Medo de ser roubado, de ser enganado, de ser de alguém trapaceado, de alguém mentir, sabe? Também resquícios, né, de momentos que a gente viveu, de coisas que a gente ouviu, que ficaram impregnadas, né, em nós. Talvez a gente não tenha vivido nenhuma situação de ser enganado, de ser roubado, mas a gente ouviu histórias sobre isso, né? Que a pessoa, quanto mais ganha, maior o tombo, né? Quanto mais ganha, mais difícil fica, né? Então, o peso, né, do ter. Medo de ficar sozinho, sozinha. Nossa, mas aí eu vou trabalhar tanto, aí eu vou me desconectar das pessoas que não acompanharam este meu processo, essa minha evolução. Isso quem trabalha no desenvolvimento tem muito esse pensamento. Mas eu estudo muito, eu evoluo, eu cresço. Se as pessoas no meu entorno não evoluírem comigo, não crescerem comigo, eu vou acabar sozinho. Eu vou me perder das pessoas. Tipo um mundo nerd, né? Mundo nerd. Já teve isso também, né? Os nerds já tiveram muito isso, né? De ter que se isolar ou andar somente com os seus para poder se sentir pertencido. É uma tendência nossa. Mas a nossa inteligência emocional, ela nos faz entender o que é nosso e que nós dominamos, o que é do outro e o outro domina. Porque os afetos, as afeições, elas independem de algumas coisas. Amor é amor. Amor, paixão, carinho, são outras coisas. Então, se você é uma pessoa que se abre para o novo, se você é uma pessoa que se permite essa evolução, não tem por que ter medo de ficar sozinho, sozinha. Jamais. Nem profissionalmente, nem pessoalmente. Porque se você repelir energias contrárias, né, que já não cabem mais ali no seu ambiente, você também vai atrair pessoas que se enquadram com aquilo, pessoas que estão conectadas com o seu propósito, com a sua energia. Então, este medo de ficar sozinho, às vezes o empresário, né, acha que tem que ficar sempre com a mesma equipe. Ah, esse aqui é melhor ficar com o seguro do que, né, o incerto. Esse aqui tá mais seguro, esse aqui já sabe, já conhece todas as minhas manias, já é um funcionário que já tá aqui há tanto tempo, né, já pegou todos os macetes, né, todos os macetes que às vezes se tornam vícios, né? Vícios que nos conectam à escassez, né? E o medo de perder tudo. Às vezes o medo de perder um tudo que nem existe. Mas lá dentro a gente tem esse medo de perder o que eu construí, medo de perder o que eu fiz, medo de perder o que eu sou, medo, né? Medo de perder tudo. Então, medo do sucesso, do poder, medo de se expor, medo de ser roubado, enganado, né? Medo de ficar sozinho e medo de perder o que já conquistou até aqui. Esses medos, eles não são fraquezas.
são mecanismos de proteção criados ao longo da nossa vida. Só que são mecanismos de proteção. Quando nós temos consciência que nós temos esse mecanismo de proteção, nós temos consciência que isso deve se dar numa proporção que não bloqueie os nossos caminhos, né? Aquilo que um dia te protegeu pode estar te limitando, né? A verdade é essa. Enquanto o dinheiro representa expansão, estes medos, dinheiro é expansão, estes medos representam defesa. Dinheiro é para fora, dinheiro é crescimento, dinheiro é expansão. E não é possível prosperar vivendo em medo de defesa constante. Então, se você está em expansão, se você vibra na energia da expansão, você atrai expansão. Agora, se você está em modo defesa, em modo fuga, em modo defesa, essa expansão não se dá, porque são incompatíveis. Então, essa nossa jornada, ela não é sobre técnicas financeiras. Investir na bolsa de valores, acho lindo quem entende, quem manja, acho maravilhoso, né? Bitcoins, etc, né? Acho maravilhoso. Mas essa aqui é sobre consciência. Essa aqui é sobre a sua identidade. É sobre a sua libertação interna, porque o verdadeiro bloqueio nunca esteve nas nossas contas bancárias. Ele está na nossa mente e ele está nas nossas emoções. Mente e emoções. Agora, quando você pensa na sua conta bancária, que emoções isso gera em você? Então, ao longo deste caminho, nós vamos aprender apenas a ganhar dinheiro. Aprender a se tornar alguém que sustenta a prosperidade com segurança, com maturidade, com consciência. Sim, é uma conversa madura. É uma conversa de adultos. E aqui, quem joga comigo são todos adultos. E aqui eu tenho empresárias bem-sucedidos. O pessoal que tá pro jogo, tá pro rolê, né? E um pessoal que tá afim de expandir e se proteger e se abrir. Mas vamos nos proteger do que é necessário nos protegermos. Não é? Vamos nos proteger de uma forma mais lógica. Mas vamos aceitar toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento, toda a nossa jornada, toda a nossa bagagem, todos os nossos assuntos, todos os nossos estudos para a nossa evolução. Vejam que não apareceu nenhum medo de não saber. Porque quando a pessoa não se expõe, medo de se expor, eu até já falei isso em outra jornada, normalmente não é por falta de conhecimento técnico, é por falta de confiança em si. E essa projeção do que vai perder se não performar bem. Então é um medo criado, uma coisa criada na mente. Isso não existe. Está sendo inventado pela nossa mente. É um bloqueador. Então, ao longo do nosso caminho, nós vamos aprender. Vamos aprender a ganhar esse dinheiro. Vamos aprender a nos tornarmos alguém que sustenta a prosperidade com segurança, com maturidade, com consciência. Porque prosperar é seguro. É seguro prosperar. Prosperar é possível. Sim. É possível. E prosperar começa dentro. Lade, mas a minha conta tá maravilhosa. Tô com a conta, bufando, altos investimentos, tá tudo ótimo na minha empresa. Eu não tenho este medo. Que bom. Que bom. Acolha, receba, vibre nessa energia, porque este grupo, esta egrégora, merece esta vibração de expansão. Vibre a sua expansão. Seja generoso, seja generosa. Vibre conosco. Para que você também continue recebendo do universo. É assim que se dá. Porque eu não preciso estar em dificuldade para me abrir. Né? É conhecimento, é autoconhecimento e a autogestão de emoções. Certo? Então vamos lá? O que esta jornada vai ativar em você? Ela não vai falar apenas sobre dinheiro. Não. Vai falar das partes suas que estavam adormecidas. Então, tá ótimo, a conta tá bem? Vamos falar da tua consciência? Vamos ativar a consciência? Para você enxergar medos que estavam comandando as suas decisões sem que você percebesse. Vamos ativar a sua coragem emocional para encarar aquilo que você sempre evitou quando o assunto é crescer. Será que você realmente está colocando a sua energia com coragem? Né? Ativar a autoridade interna, porque a prosperidade exige posicionamento, não só desejo. Tem que ter autoridade. Ativar a segurança psicológica, para que você entenda que poder não é perigo. Exposição, ela não é uma ameaça. E o dinheiro, ele não é condenação. Vamos ativar a maturidade financeira, não apenas para ganhar, mas para sustentar.
Então, você que está com a conta em dia, tudo organizado, planilhas, contabilidade, impostos, tudo show de bola. Vamos sustentar esse campo, não é? Liberdade de identidade, permitindo que você evolua sem culpa, sem medo de abandonar as versões antigas de si mesmo. Vamos ativar a nova relação com o sucesso, uma relação em que você não precisa se esconder, não precisa se diminuir, não precisa se sabotar e, principalmente, você vai ativar uma permissão interna para prosperar sem medo. Porque quando os medos deixam de comandar, o dinheiro deixa de ser um conflito e passa a ser uma consequência. Então, o dinheiro, ele vem como uma consequência do que nós empreendemos, do que nós plantamos, do que nós entregamos. Sem estresse, sem dificuldade, sem peso, sem isso. Ok? E o que é o medo? O medo, nós já falamos na última jornada da procrastinação, né? Nós falamos sobre o medo, que é um gatilho muito forte da procrastinação. O medo, que é um mecanismo de proteção. Ele não é um inimigo, o medo não é inimigo, ele é uma resposta natural do corpo e da mente, diante de algo que percebemos como uma ameaça. Só que essa ameaça, ela pode ser real, sim, estou sendo ameaçado, mas ela também pode ser imaginária, o que a grande maioria promove, né? Biologicamente, o medo ativa o sistema de sobrevivência. Seu corpo entra em alerta, sua mente busca risco, sua energia se prepara para lutar, para fugir ou para se proteger. Mas, né, tem uma diferença bem importante, que é o medo real, né? O medo real protege a vida, e o medo simbólico. O medo simbólico, ele protege o quê? A sua identidade. Quando falamos de dinheiro, quase nunca falamos lidando com um perigo físico. Estamos lidando com ameaças emocionais. O medo de perder o nosso pertencimento. Medo de sermos julgados. Medo de assumirmos alguma responsabilidade. Medo de mudar quem nós somos. O medo, ele é uma memória emocional do passado tentando garantir segurança no futuro. Anota. O medo é uma memória emocional do passado tentando garantir um futuro. Então, ele nasce de experiências, de crenças, de histórias familiares, né? De traumas da nossa cultura. O nosso problema não é sentir medo. O problema é deixar o medo decidir. E como é inconsciente, o que acontece? Como é inconsciente, a gente nem tem essa percepção que o medo, ele está decidindo por nós. Então, tentem se aprofundar nisso. Tentem levar para o coração, para essa parte de vocês, e descobrir se vocês estão dando alguma permissão para sentimentos imaginários. Quando o medo, ele vira um guia, você começa a se encolher para se proteger. E a prosperidade, ela exige, a prosperidade, ela conecta com a expansão. Expansão. Então, medo é proteção. Mas quando não é questionado, ele vira uma limitação. Uma limitação. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como levarmos a nossa jornada empreendedora, como fazermos as nossas tarefas, como sermos, né, profissionais, como sermos boas mães, bons pais, bons parceiros, bons namorados, como sermos, né, de uma forma mais fluida, mais expandida. Porque, inclusive, na jornada da procrastinação, quem fez a jornada comigo vai lembrar, foi falado que quando a gente empreende muito esforço para fazer algo, a gente tem que parar e pensar o que tem ali que não está combinando com a nossa verdade interna, né? Então, o medo também. Só que o medo, quando ele está há tanto tempo conosco, a gente já se moldou com aquele medo. Ele está mascarado de estratégia. Ele tem uma máscara, ele tá enfeitado. Ele está enfeitado, o medo está ali e a gente está dizendo, não, eu faço isso porque eu quero, eu faço isso porque é no meu estilo mesmo, eu implementei isso, eu sou assim mesmo, eu primeiro paro, eu penso, eu boto 2 pés atrás, depois eu boto um meio na frente, é meu estilo, né, de gerir, né, é meu estilo de trabalho é esse. Não, eu sou devagar, eu sou assim mesmo,
eu tenho que entender o processo, eu tenho que me aprofundar no processo, e quando eu sinto que eu tô firme mesmo, daí eu vou. Mas é um estilo. Então, faça essa imersão. Faça essa imersão e descubra se realmente é algo genuíno, que te leva para a expansão, ou se isso que você está mascarando aí é só uma desculpa para não encarar os seus medos. Esse é o convite dessa jornada. E na sequência agora, nós teremos a nossa primeira aula. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Se você quiser compartilhar este link, ele está aberto para ser compartilhado, para que mais pessoas venham fazer parte dessa nossa jornada de crescimento, jornada de prosperidade. E agora trazendo o tema rompendo com o medo. Não precisamos desta energia que fecha o peito, esta energia que nos dá angústia, que nos dá medo, né? E principalmente este medo dessa energia de expansão que nós precisamos para crescer e evoluir, que é o dinheiro, ok? Então, na sequência, você já está recebendo o próximo link. Fica aqui, vai aparecer, né? Quando este vídeo estiver fechando, vai aparecer ali o balãozinho da nossa primeira aula. E eu espero por todos vocês na nossa jornada. E na sequência também vou aguardar os feedbacks lá no WhatsApp. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva, participe, faça parte dessa comunidade que busca crescimento, evolução, expansão de forma fluida, leve, mas muito inteligente. Espero vocês!